Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é Copa do Brasil. Já temos 13 equipes classificadas para as oitavas de final. Só faltam 3 vagas. Restam apenas e tão somente 3 vagas. Passaram de fase Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, CRB, Flamengo, Fluminense, Goiás, Palmeiras, São Paulo e também o Vasco da Gama. As 3 vagas que restam, uma entre Grêmio e Operário de Ponta Grossa do Paraná. A segunda vaga entre Inter e Juventude. E a terceira e última vaga restante para as oitavas de final entre Atlético Paranaense e Ipiranga de Erechim. Nesta quinta-feira, fechamos a terceira fase da competição com esses jogos que restam ainda a serem feitos, a serem jogados. Por quê? Esses jogos envolvem clubes gaúchos. O futebol para gauchada está parado. Então, faltam 3 vagas aqui entre essas 6 equipes. Nesta quinta-feira, o dado curioso foi: tivemos 5 duelos de volta pela terceira fase. Nos 5 duelos, dos 5, em 4 deles, em 4 dos 5 duelos, os visitantes garantiram a vaga. O único mandante que passou de fase nesta quinta-feira foi o São Paulo. Bahia, Palmeiras, Goiás e CRB, que jogaram fora de casa, garantiram a vaga. Repito, apenas e tão somente o São Paulo, dos mandantes que jogaram nesta quinta-feira, avançou para a próxima etapa da competição. Lembrando, próxima etapa, oitavas de final acontece nos dias 31 de julho e 7 de agosto. Durante o mês de julho, a CBF, é claro, vai fazer o sorteio dos jogos, dos duelos da próxima fase da competição. Então teremos somente um longo espaço agora de 2 meses de pausa na Copa do Brasil para a próxima fase. Claro, tem os jogos atrasados dos gaúchos, mas depois, para começar a próxima fase, daqui 2 meses, portanto, somente em 31 de julho. A partir de agora, tudo sobre os jogos desta quinta-feira na Copa do Brasil e a projeção para a próxima etapa da competição. Deixa eu começar aqui com a equipe do Palmeiras. Palmeiras passou de fase, garantiu vaga à próxima etapa da competição, havia vencido em São Paulo por 2-1, jogava pelo empate em Ribeirão Preto, foi o que aconteceu, 0-0 do Palmeiras com o Botafogo de Ribeirão Preto. Palmeiras participa pela 29ª vez da Copa do Brasil, a estreia foi em 1992 e o Palmeiras tem 4 títulos na Copa do Brasil. 1998, 2012, 2015 e também em 2020, a equipe do Palmeiras, lembrando, fora de casa, computando jogos por qualquer competição aí, Palmeiras não perde há 7 partidas como visitante. Esta série invicta do Palmeiras fora de casa tem 4 vitórias e 3 empates. Última derrota no primeiro jogo decisivo do Paulistão contra o Santos, na Vila, quando o Palmeiras perdeu por 1-0. De lá pra cá, não perdeu mais jogando como visitante o Palmeiras. E o Bahia, hein? Bahia, olha o tricolor baiano aí. Vou trazer uns números importantes pro torcedor do Bahia, do tricolor baiano. Daqui a pouquinho. Antes, lembrando, o Bahia já havia vencido em casa o Criciúma por 1-0 e voltou a vencer agora, jogando fora de casa, 2-0 para cima do Criciúma, lá no Heriberto Wilson. Lembrando que o Bahia acabou marcando os seus gols com o Depena, isso já a 43 da segunda etapa, 0-0 o jogo. O 0-0, o empate dava ao Bahia, por ter vencido em casa por 1-0, dava em Criciúma, o empate dava ao Bahia a classificação, porque estavam empatando o jogo, consequentemente sem perder a partida. Mas o Bahia foi além disso. A 43 o Depena, que entrou no segundo tempo, marcou o primeiro gol do Bahia, e já nos acréscimos, a 48 da segunda etapa, o Jean Lucas ampliou para 2-0, Bahia, portanto, classificado para as oitavas de final. Bahia participa pela 33ª vez da Copa do Brasil. A estreia foi justamente na primeira edição, em 1989. Bahia chegou 7 vezes nas quartas de final. Bahia está agora, passou para as oitavas. Será que o Bahia vai avançar às quartas, chegar à semi, chegar à finalíssima, ao título? É a interrogação que está no ar aí. 1989, 1990,
1999, 2002, 2018, 2019 e 2023, os anos em que o Bahia foi até as quartas de final da Copa do Brasil. Agora, atenção, torcedor do Bahia. Alguns números importantes do tricolor da Boa Terra. Primeiro, ninguém fez mais gols na temporada de 2024 que o Bahia. São 63 gols marcados pelo Bahia em 2024, uma média de 1,97 gol por partida. Quase 2 gols por jogo é a média do Bahia na temporada. Está sendo goleador do Bahia no ano com 9 gols. Bahia vem agora de 5 vitórias seguidas. Somando todas as competições, essas são 5 vitórias seguidas. Já não perde o Bahia há 7 jogos. 7 jogos sem perder, a sequência tem 6 vitórias e 1 empate. E nos últimos 5 jogos foram 5 vitórias do Bahia. Última derrota aconteceu no Beira-Rio para o Inter, na abertura do Campeonato Brasileiro, quando o Bahia perdeu lá em 13 de abril para o Internacional por 2-1. Então o Bahia realmente muito bem na temporada. Então, ninguém fez mais gols que o Bahia marcou 63 gols e ninguém venceu mais que o Bahia na temporada. São 22 vitórias do Bahia até agora na temporada de 2024. Parabéns aí ao Bahia. Vamos para o Goiás. O Goiás perdeu no tempo normal, mas venceu nos pênaltis. No jogo de ida, Goiás 1-0. No jogo de volta, na Arena Pantanal, Cuiabá 1-0. Cuiabá acabou marcando com o Bruno Alves. Fez o gol da vitória no tempo normal. Decisão foi para os pênaltis. Nos pênaltis, deu Goiás 3-1. Dos 4 jogadores que bateram para o Cuiabá, apenas o Pita acabou marcando. Erraram. Max, Cleison e Lucas Mineiro. Dos 4 que bateram pelo Goiás, apenas um errou, que foi o Rafael Gava. O Rafael Gava errou, mas acertaram. David Braz, Luiz Henrique e Wellington. Então o Goiás passou de fase e avançou às oitavas de final. O Goiás só tem no tempo normal, que foi derrota. Nessa quinta-feira foi derrota no tempo normal, apenas 2 derrotas na temporada. Perdeu para o Vila Nova nas quartas de final da Copa Verde, derrota por 1-0, e a derrota desta quinta-feira na Copa do Brasil para o Cuiabá, também por 1-0, as únicas derrotas do Goiás na temporada, portanto, o time do Goiás que avança à próxima fase da Copa do Brasil. 31ª participação do Goiás na Copa do Brasil. A estreia foi justamente na primeira edição, em 1989, um ano depois da estreia. Em 1990, o Goiás foi vice-campeão da Copa do Brasil, melhor colocação do Goiás na história da Copa do Brasil. Vamos lá. Quem também passou de fase foi o CRB. Outro visitante que passou de fase, já havia vencido em casa, em Maceió, o jogo de ida contra o Ceará por 1-0 e venceu de novo agora em Fortaleza, também vitória por 1-0. O GG marcou o único gol da partida, portanto, a equipe do CRB disputando a sua 18ª Copa do Brasil. 1993 foi a estreia do CRB na Copa do Brasil. Melhor posição atual, oitavas de final em 2024. Então, o CRB já alcança a sua melhor performance em termos de Copa do Brasil. O Ceará estava disputando a sua 27ª Copa do Brasil. O Ceará que foi vice-campeão em 1994, perdeu a final para o Grêmio no Estádio Olímpico. Vamos seguir aqui, pessoal. São Paulo. São Paulo foi o único mandante que garantiu a vaga às oitavas de final nesta quinta-feira. Já havia vencido lá no Pará por 3-1 e agora venceu também por 2-0 na capital paulista. Lucas Moura e Eric marcaram os gols do São Paulo. São Paulo que disputa pela 24ª vez a Copa do Brasil. A estreia foi em 1990. São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil. Venceu no ano passado a competição milionária que vai pagar aos classificados às oitavas de final quase 3,5 milhões de reais. São Paulo não perde agora, computando todas as competições aí, não perde há 9 jogos. A sequência invicta do São Paulo tem 7 vitórias e 2 empates. O que está faltando agora para definir, pessoal? Um classificado entre Operário do Paraná e Grêmio, que jogaram a partida de ida. Foi 0-0 no dia 30 de abril, lá em Ponta Grossa, no Paraná, lá. O Operário empatou com o Grêmio 0-0, portanto, jogo de volta não tem data marcada, não tem local definido ainda entre Grêmio e Operário. Novo empate, decisão nos pênaltis, quem vencer nos 90 garante a vaga para as oitavas de final.
Ipiranga e Atlético Paranaense já fizeram um jogo de ida em Erechim, dia 1º de maio, o Ipiranga venceu por 2-1 de virada. Jogo de volta em Curitiba entre o Furacão e o Ipiranga, não tem data marcada e também não tem, obviamente, o horário para definição desse jogo. A SBF vai marcar nas próximas semanas, provavelmente, aqui as datas e horários desses jogos. E a última vaga é entre os gaúchos, Internacional e Juventude, que não fizeram nenhum dos dois jogos. Se Grêmio Operário, Atlético Paranaense e Ipiranga já jogaram a primeira partida, Inter e Juventude não fizeram nenhum jogo ainda. Então, faltam os dois jogos de ida e volta para Internacional e Juventude. Primeiro jogo com o mando de campo do Inter, segundo jogo com o mando de campo da equipe do Juventude. Quero a sua opinião a partir de agora no plantão do Paulinho. Quem você acha que passa aqui entre Grêmio e Operário? Quem passa entre Atlético Paranaense e Ipiranga? Quem passa entre Internacional e Juventude? São as 3 vagas que faltam aí para definir para as oitavas de final da Copa do Brasil. Confirmando: Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, CRB, Flamengo, Fluminense, Goiás, Palmeiras, São Paulo e Vasco já avançaram, já estão nas oitavas de final. Fui.